relacionamento, que significa a mesma coisa. Se nós formos traduzir aquele texto lá, vai dizer assim, olha, eles eram filhos de Belial e não se relacionavam com o Senhor. Se tornam o que? A mesma coisa. Se você não tiver um relacionamento com o Senhor, não tem como você conhecer o Senhor. Mais um versículo agora no Novo Testamento, que pode dizer quase a mesma coisa. Aqui em Mateus, capítulo 1, e versículo 25. Capítulo 1, versículo 25. Que vai dizer assim, ó. E não conheceu, falando sobre José, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então temos que falar, conheceram, que ele não teve um relacionamento com ele. Não a conheceu, não teve relacionamento, até que Jesus nasceu, porque a Bíblia diz que a promessa era nascer de uma virgem. Não era essa a promessa? Ele vai nascer o que? De uma virgem. Então, o que é o conhecer? O conhecer é um relacionamento íntimo. Ou seja, por que eu falo assim, você conhece ao Senhor? Porque conhecer ao Senhor é ter um relacionamento com Ele. Não é só o relacionamento na hora do culto. É um relacionamento diário, a todo momento. É por isso que eu citei esses dois versículos, quando nós entramos na outra parte, para você entender. Porque quando você tem um relacionamento entre marido e mulher, você tem saudade dela todo dia. Você fica longe, quer estar perto, você quer conversar, você quer estar próximo. É por isso que essa palavra conhecer, ela vai muitas vezes, eu estou na igreja e ainda não conheço o Senhor. Porque eu não sinto saudade dele, eu não quero estar perto dele, eu só lembro dele a hora de pedir. Muitas vezes tem filhos que é assim, né? Só lembra do pai a hora de pedir, ou da mãe, só a hora que, mas não tem um relacionamento, né? E muitas vezes tem pessoas que é assim, não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Ele, mas a hora que precisa, conhecimento intelectual entra em prática, eu vou falar, já sei que eu vou pedir, já sei para quem eu vou lá. Quer dizer, ele pede, mas como Deus ele é um Deus justo, ele vai fazer, ele vai abençoar. Mas isso não quer dizer que a pessoa conheça o Senhor. Pega um versículo só para você poder entender, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, né? Na teologia. 13. Vamos ver do 11, ó, que diz assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E quando ele chega a ser homem, ele vai dizer, porque agora vemos por espelhos e enigmas, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Ou seja, então quando eu deixo as coisas de menino, quando eu começo a buscar o Senhor, ou seja, eu começo a conhecê-lo, né? Começo a conhecer ao Senhor realmente, ter o quê? Uma intimidade, um relacionamento com Ele. E é isso que muitas vezes nós precisamos ter. Amadurecermos espiritualmente. Ou seja, procure conhecer o Senhor. Procure realmente ter um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, de amor, de compaixão, de estar perto, de estar próximo, de sentir saudade. Porque muitas vezes sentimos saudade daquilo que o Senhor pode nos dar. Muitas vezes não sentimos saudade da sua presença, da sua ajuda. Quando está tudo bem, não preciso de nada, você diz, eu ainda preciso do Senhor. Porque eu conheço e eu sei que sem Ele nada eu posso fazer. É esse conhecimento muitas vezes. É por isso que essa palavra conhecer, ela vai além. Vamos citar aqui mais um versículo para você entender. Ó. Mateus capítulo 7. Nós estamos ainda só na introdução do conhecer. Depois nós vamos... Só para você entender o que é conhecer. Porque senão fica uma palavra, né, muito vazia. Ele conhecia, não conhecia o Senhor.
Mateus capítulo 7. E o versículo 22, que vai dizer assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. O Senhor, ele não nos conhece, sabe quem nós somos? O Senhor sabe de todo mundo, Ele conhece todas as pessoas. Mas quando ele cita aqui essa palavra aqui, não conheci, você pode traduzir, você vai dizer assim: Senhor, eu profetizei, eu usei os teus talentos, eu usei os teus dons, eu usei as suas ferramentas, eu fiz muitas maravilhas contigo. Jesus diz assim: mas você nunca teve um relacionamento comigo. Eu não te conheço. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você pode dizer que me conhece, mas eu não te conheço. Quem é você? Não tenho um relacionamento com você. Então, por isso que a palavra conhecer, só aqui já dava, né, um estudo, mas depois nós vamos voltar lá para o texto. Você entende? Por isso que nós precisamos entender isso. Quando você entende que ele vai dizer: eu não te conheço, é porque ele vai dizer: eu nunca tive um relacionamento com você. Eu sei quem você é, mas não passa disso. Não passou disso. E é isso que nós precisamos. Nós temos que conhecer a Deus intimamente. Não é aquele conhecimento superficial. Conhecimento que todo mundo conhece. Se você sair aí fora e perguntar se as pessoas conhecem a Deus, todos eles vão dizer: eu conheço. Mas é o conhecimento intelectual, não é o íntimo. E muitas vezes as pessoas conhecem a Deus, conhecem as ferramentas de Deus, conhecem os dons de Deus, são usadas por Deus, mas não tem um relacionamento com Ele. Porque Ele vai dizendo aqui, olha: nunca vos conheci, ou seja, não sei quem você é. É por isso que aqui em 2 Timóteo 2,19, Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor me conhece. É por isso que muitas vezes a gente vai orar, né? Nós podemos orar que nem Ezequias orou. O que Ezequias orou? Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu sou íntegro, que eu sou sincero, que eu desvio do mal, que eu ando na tua presença. Por quê? Porque aqui vai dizer que o Senhor conhece os seus. O Senhor me conhece. Eu não preciso dizer assim: ah, será que o Senhor se esqueceu de mim? Ah, será que o Senhor me abandonou? Não. Se você é dele, o Senhor, Ele te conhece. Ele te conhece. E esse conhecer é que nós falamos, Ele tem um relacionamento com você. É por isso que quem conhece a Deus nunca vai dizer: Deus me abandonou. Porque ele sabe que ele tem uma aliança com o Senhor, ele tem um relacionamento, e ele está todo o tempo junto com o Senhor, a todo o tempo perto dele para adorar. Mais um versículo aí. João capítulo 10, Evangelho de João. João capítulo 10 e o versículo 14. Vai dizer assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ou seja, eu sou o bom pastor, e eu tenho um relacionamento com as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas, elas têm um relacionamento comigo.
no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, ele vai dizer aqui, que ele conhece, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Deus fala, nós conhecemos. Não ficamos, será que é Deus? Será que não é Deus? Será que Deus falou? Deus não falou? Conhece, por quê? Porque as ovelhas, elas conhecem o Senhor as conhece, e quando ouve a voz dele, elas a seguem. O Senhor falou comigo. O Senhor, ele falou isso, falou aquilo comigo. E é isso muitas vezes que nós precisamos entender. Então, quando você lê esse versículo, você vai entender que o Senhor não estava falando de todas as ovelhas. Ele não está falando de todas as pessoas. É por isso que você amar aquela pessoa que está na igreja e parece que ela não escuta a voz de ninguém. Aleluia. É porque ela ainda não conhece e não conhece o Senhor ainda. Então não sabe que voz seguir. É por isso que o conhecimento de Deus, ele é interessante. O último versículo, nós voltamos para o texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Que vai dizer assim, ó. Mas quando não conhecias a Deus, serviam-os que por natureza são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tais outras vezes a esses rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis servir. Entenda que aqui ele faz uma pergunta, ele não está fazendo uma afirmação. Ele está perguntando, olha, mas parece que vocês conhecem a Deus e são conhecidos deles, mas vocês voltaram a fazer os mesmos rudimentos de antigamente. Ele está perguntando qual que era a pergunta dele? Será que eles tinham conhecido realmente a Deus? Será que realmente eles tinham feito a vontade do Senhor? Ou eles só foram e não procuraram conhecer? Por quê? Porque eles tinham voltado a fazer tudo o que eles faziam antes de estar na presença do Senhor. Isso daqui ele é importante, porque é uma indagação que todas as pessoas elas têm uma dúvida. Mas parece que a pessoa passou 10 anos na igreja e depois voltou a fazer tudo de novo. Nesse texto diz, é porque ele ainda não conheceu o Senhor. Ele achava que ele conhecia. Ele ficou tanto tempo na presença do Senhor, mas não tinha um relacionamento. Quem sabe poderia até ser usado, profetizar, falar em línguas, mas ainda não conhecia Deus. Porque quem conhece a Deus, segundo a Bíblia, nunca mais volta a fazer o que ele fazia antes. Por quê? Porque ele começa a ter um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com alguém que você gosta de estar perto, você nunca abandona. E esse é o relacionamento que nós temos que ter o quê? Com o Senhor. Com Deus. Qual é o relacionamento? Eu falei Ruth, mas vamos citar mais um aqui só, para nós terminar. 1 Coríntios 8, 3. Esse eu achei interessante. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ama a Deus. Será que nós amamos ao Senhor realmente? Então os irmãos entenderam conhecer o que significa, né? Então vamos voltar ao texto. Então quando ele fala aqui sobre que ele era filho de Belial, uma pessoa inútil, ela não conhecia Deus, é por quê? Porque ele conhecia Deus somente intelectualmente, ou seja, ele era filho de sacerdote, filho de Eli. Ele sabia toda a tradição, todos os rituais que ele tinha que fazer, que ele tinha que seguir. Então muitas vezes nós podemos dizer que ele era um religioso, mas ele ainda não conhecia, porque ele fazia todos os rituais da igreja. E isso nós temos que tomar cuidado, para nós não virarmos pessoas religiosas. Eu chego no culto no horário, eu oferto, eu dizimo, eu louvo, mas é só isso. Não tem algo a mais que Deus quer que nós façamos para Ele?
sentimos a presença dele, sentimos ele de perto. Então entenda que ele está falando que esses filhos eles não conheciam. Mas vamos aqui para o versículo 13, que vai dizer assim, 2:13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, e com um garfo de 3 dentes em suas mãos, e dava com ele na caldeira, ou na panela, no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Aqui eu entendo algo importante, irmãos. Eles não conheciam o Senhor, mas eles conheciam todo o ritual que era ordenado a eles. Quando fala sobre este garfo aqui, para você poder entender, quando Moisés foi dar a instrução de como se fizesse o sacerdócio, ele falou que os sacerdotes eles iam usar 5 instrumentos que eram feitos de bronze. Abre a sua Bíblia, ó. Êxodo 27:3. Aqui fala que ele estava usando o garfo. Êxodo capítulo 27 e o versículo 3. Moisés vai dizer assim, ó: fazei também as suas cadeirinhas para colher cinzas, um lugar para retirar a cinza, e as suas pás, que era para colocar as pás lá e tirar a cinza e jogar nessa cadeirinha, as suas bacias, que era para colocar diante do altar, para que o sangue do sacrifício descia, o seu garfo, que era para com ele ele tirava a porção do sacerdote, ou virava o sacrifício diante da grelha, e o seu braseiro, que era quando você tirava todas as brasas do altar, né? E quando você ia colher incenso, você não podia acender o incenso, você tinha que pegar aquela brasa que estava no fogo e colocava sobre o incenso. Então eram essas 5 ferramentas. Então entenda que intelectualmente eles estavam bem instruídos, porque eles estavam usando uma dessas ferramentas. A Bíblia diz que ele não ia lá catar com qualquer coisa, ele ia catar com o garfo, que era um instrumento do sacerdote. Mas ele sabia usar os instrumentos, mas ele não conhecia o Senhor, porque ele estudou a letra, ele aprendeu com o seu pai. Por quê? Porque aquele instrumento era o quê? Para tirar da oferta a parte dele, era para ele virar o sacrifício. Era algo que estava no ofício dele. Mas só que eles eram um homem inútil, ainda não conheciam o Senhor. Mas eles conheciam o que eles precisavam fazer. E é esse ponto que muito me chama a atenção. Que eles usavam aquelas 5 ferramentas que eram destinadas ao sacerdócio. Eles cumpriam a sua tarefa. Eles vestiam de linho fino. Ele colocava, né, a farda sacerdotal sobre ele. Se mostrava diante das pessoas que ele era o sacerdote, mas ele ainda não conhecia Deus. É isso que eu quero que você enfatizar nessa noite, sobre os versículos na prova de conhecer a Deus. Porque a igreja tem tudo, né, uma cerimônia. E muitas vezes eu uso até nós falamos lá dos dons de Deus sobre a minha vida, mas quem sabe não passa disso. Fica como Ofni e Finéias. São filhos de Belial, filhos de pessoas inúteis que não conseguem progredir, ou seja, não conseguem fazer. E é por isso que nós vemos aqui, ó, só para você entender, no versículo onde nós temos aqui, no 14, no 15 vai dizer assim, ó: também estes de queimarem a gordura. Vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje,
e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora há de dar, se não por força a tomarei. Então quando eles vinham sacrificar, vamos ler aqui em Levítico só para você entender. Em vez de o sacerdote instruir o povo estava tentando instruir o sacerdote de como era para fazer. Pode ler Levítico capítulo 7 e o versículo 31. Vai falar sobre a lei das ofertas. Que vai dizer assim: e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Entenda que eles estavam indo lá pegar e antes de se queimar a gordura, ou seja, não estavam preocupados que eles tinham que cumprir. Eles queriam pegar a parte deles. Mas aqui diz assim que o peito era deles de direito, mas tinha que deixar primeiro queimar a gordura sobre o altar. Também a espada, a coxa direita darei ao sacerdote, como oferta alçada do vosso sacrifício pacífico. Então, este era o que daria para o sacerdote. Todo sacrifício ele tirava o peito e ele tirava a coxa. Mas primeiro tinha que ser queimada a gordura, primeiro tinha que ser tirado tudo aquilo para depois tirar a parte do sacerdote. Mas Ofni e Finéias, eles não esperavam nada disso. Eles não queriam cumprir isso daqui. Eles só queriam usar o que? A ferramenta. É isso muitas vezes que acontece conosco. Queremos apenas usar a ferramenta de Deus, mas depois não queremos obedecer o mandamento. Não queremos obedecer, fazer da maneira certa, da maneira correta. Só queremos ser usados. Não, Deus me usa para pregar, profetizar, isso ou aquilo. Mas a hora de seguir o mandamento, você recua. Daí vão ter pessoas que nem iam lá falar para o Filipe: olha, primeiro tem que deixar queimar a gordura. Não tem que deixar nada não. Se você não quiser dar, eu tomo a força, porque eu sou sacerdote. Daí já entra o abuso de autoridade. A pessoa já se coloca numa posição que ela diz: não, eu sou o sacerdote, não é você, eu sei o que estou fazendo. Mas diante da lei não estava fazendo o quê? Nada. Estava fazendo tudo errado. Então isso é o que nós precisamos entender. Que eu e você precisamos entender. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas assim. Só que o mais interessante está aqui no versículo 17. De Samuel, 1 Samuel 2,17. E eram, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor. Porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Por causa dessas atitudes de Ofni e Finéias, de tudo isso que ocorria, havia algumas pessoas que desprezavam, diziam: eu não vou ofertar mais lá não. Eles não respeitam a parte deles, quer pegar a parte deles e quer pegar a parte do Senhor junto. Então a minha oferta, eu não vou dar mais nada. É por isso que o tema desta mensagem é muitas vezes, quer dizer, a infidelidade de um homem vai aniquilar a minha fidelidade com Deus? Por um tempo, enquanto aqueles homens estavam lá, existiam algumas pessoas que não quiseram mais ofertar. Desistiram, por quê? Porque a maneira que eles tratavam o sacrifício era a maneira que eles lidavam com o sacrifício. Então eles disseram: não, a minha oferta, Ofni e Finéias não vê mais. Só que mal eles entendiam que a oferta não era para Ofni e Finéias. A sua oferta é para quem? Para o Senhor. E não é assim muitas vezes que acontece no nosso dia a dia? Nós reparamos o que a pessoa está fazendo com aquilo que estamos dando. E se ela não nos agradar, nós dizemos: não damos. Não fez o que eu queria. Eu queria desse jeito, desse jeito, desse jeito. A pessoa foi lá e fez assim. A minha não vê mais.
tranca o coração. Mas quem vai deixar de ser abençoado? Daí vai para aquele versículo, não é um versículo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Porque em algum momento nós sabemos que era para nós fazer, mas por causa da infidelidade de alguém, ou alguém fez alguma coisa que nós não gostamos, nós falamos, não faço mais. Se não for para ser do meu jeito, também não faço mais. Então entenda para quem era a sua oferta. Era para Deus ou para a pessoa? Porque se for para a pessoa, você está certo. Agora se for para Deus, por quê? Porque entenda, lembra o versículo que nós lemos? Pecando o homem contra Deus. Entenda que Ofni e Finéias fazendo aquilo, ele estava pecando contra quem? Contra Deus. Eles estavam pecando. Por quê? Porque eles estavam tocando nas coisas que eram de Deus. Só que muitas vezes os homens, lembra que os homens queriam corrigir, queriam interferir, falaram, não quero mais ofertar. Porque muitas vezes o homem é assim, ele não é paciente. Ele quer que as coisas aconteçam na hora dele, do jeito dele. Senão ele não faz mais. Tem pessoas que nós deixamos de ajudar. Porque de repente olhamos, a pessoa está fazendo alguma coisa, não precisa mais da minha ajuda não. Não. Eu ajudei tal pessoa, depois eu vi lá, estava lá comendo um lanche, tomando Guaraná. E está precisando da minha ajuda? Como? Não vou ajudar mais não. Parece que fica vigiando a vida da pessoa para saber se realmente a pessoa precisa de ajuda. E a pessoa esquece que a ajuda que eu dou não é para receber a recompensa das pessoas, é para receber a recompensa de Deus. Porque senão, daí eu entro até, Ofni e Finéias, eles pecaram. E pela infidelidade deles, muitos que olharam para ele se tornaram infiéis. Então é isso que muitas vezes eu não tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para o mandamento, eu tenho que olhar para a promessa, eu tenho que olhar para o que Deus falou para mim. Mas muitas vezes, em alguns momentos, eu não olho para isso. Mas é por isso que nesse texto vai falar o quê? Que muitos desprezavam, não queriam mais ofertar. Mas a Bíblia diz que tinha alguém que ainda zelava pelo sacrifício. Abra aí, ó, em Samuel mesmo, capítulo 1 e o versículo 3. Ó, 1:3, ó. E subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. A fama de Ofni e Finéias corria, todo mundo sabia o que era deles. Mas havia um homem chamado Eucana, a sua mulher era Ana, a sua outra Penina. Ele não queria saber o que o sacerdote ia fazer. De ano em ano ele dizia, eu preciso subir lá e levar a minha oferta. Eu preciso ir lá e levar a minha oferta. Entenda que é isso o que vai fazer a diferença em nossas vidas. Não são as pessoas, é eu mesmo. Por quê? Porque eu posso cumprir o mandamento, independente de quem vai receber. Eucana, ele não queria saber se Ofni e Finéias ia pegar a oferta dele, ia fazer. Ele falou, não, eu vou ofertar. Eu vou adorar com a minha oferta, eu vou fazer a minha parte. E é isso que falta muitas vezes na igreja. Olhamos muito para as pessoas. E por causa das pessoas que não estão fazendo a parte deles, deixamos de fazer a nossa. Por que deixamos de fazer? Porque olhamos muito para as pessoas. E é isso que nós não podemos fazer. Nós temos que aprender a olhar para a nossa parte. Eucana disse, não, eu vou fazer o meu sacrifício. De ano em ano. Você acha que não tinha pessoas que diziam para ele, você vai lá fazer o quê? Mas tem dois sacerdotes que não vale nada, é inútil. Você ainda vai levar a sua oferta lá, não compensa. Muitas vezes é isso que nós ouvimos das pessoas. E esquecemos do quê? Do principal, que é o mandamento. Se eu quero ser abençoado, eu preciso fazer.
Lá onde nós vemos na leitura inicial, vai dizer: com maldição sois amaldiçoados, vós, nação, todos, porque mirrou. Ou seja, então entenda que além de Ofni e Finéias trazer maldição para si, eles ainda, aqueles que olharam para ele, pararam de fazer o sacrifício. E automaticamente trouxeram a maldição para eles. Porque eles sabiam que era o certo fazer. Mas porque alguém não estava fazendo o certo, ele disse: também não faço. Quem sabe você conhece alguém assim também, que olha para as pessoas e diz: não está fazendo, também não vou fazer. Não está falando, não, também não vou. Vou fazer igual a ela. Por quê? Porque a nossa fidelidade, quem sabe muitas vezes, acha que está junto com a pessoa e não está. Esse exemplo de Eucana é interessante. Por quê? Porque ele podia falar: vou fazer igual a todo mundo. Ele disse: não, eu vou fazer diferente. Olha aqui no versículo 21. No versículo 21. Isso, Ana já havia estado grávida, Samuel já havia renascido. Ó. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Porém, Ana não subiu, porque ela teve Samuel. Então diz assim, que ele ainda continuou, ou seja, ele não se importou. Se eu preciso subir lá e cumprir o meu voto, o que o Senhor pediu de mim. O que eles vão fazer, não importa. O importante é que eu vou ser o quê? Abençoado. Irmãos, se nós queremos ser abençoados, e não queremos muitas vezes fazer igual as outras pessoas, que por causa de um ou de outro deixam de fazer as coisas, deixam de fazer algumas coisas. Eucana e Ana não deixaram. E olha só, Deus deu Samuel para eles. Deus deu a bênção para eles. Não, mas e o sacrifício? Não importa o sacrifício. O que Ofni e Finéias estavam fazendo? Quem vai ser culpado do sacrifício não é quem oferta. Quem vai ser culpado do sacrifício é quem recebe. E eles não estavam fazendo da maneira certa. Deus estava dizendo: pode deixar. Nós vemos aqui o texto que eles estavam pecando contra Deus. Eles não ouviam a ninguém porque Deus queria os matar. Ou seja, porque haveria um momento que ia chegar o que é a recompensa deles. Porque eles estavam na posição de fazer o certo. Eles estavam na posição de ensinar o certo. Eles estavam na posição de fazer tudo correto. Mas eles faziam tudo errado. E as pessoas queriam corrigir, se revoltaram. Não é isso, o ser humano, o duro do ser humano é o coração dele, é assim mesmo. Quando você diz: não, tira essa pessoa daí. Por que Deus não tira essa pessoa logo? Deixa essa pessoa aí, está fazendo tudo errado. Só está fazendo eu pecar. Porque a revolta vem, e é isso que nós precisamos conter. Quando tudo isso vem, se Jesus voltar, vai os dois para o mesmo lugar. Então o povo tem que fazer como Eucana, Ana, Penina. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu vou continuar ofertando, eu vou continuar contribuindo, porque a minha bênção vai chegar. Não importa se o sacerdote é infiel. Não importa se o sacerdote está usando uma oferta. Para quem você ofertou, ele é fiel. E ele vai continuar te abençoando. Mas se você olhar para o homem, você vai perder a sua bênção também. Você vai se tornar o que? Infiel, como alguns se tornaram. Isso é importante, irmãos, em nossas vidas. Por isso que eu falei, e se nós conhecemos a Deus, é por isso que conhecer a Deus, ele vai além das entrelinhas muitas vezes. Porque eu conheci a Deus, eu conheço a Deus. Mas aquela pessoa não conhece. Mas eu conheço. Então eu tenho que fazer a minha parte de fidelidade. E quantas pessoas hoje são enganadas por pessoas que não conhecem a Deus. E por ela não conhecer, ela segue junto. Ela segue junto. Por quê? Porque ela em nenhum momento ela quis conhecer isso. Lembra que Eli era seu pai, ele os repreendia, conversava com eles, os alertava, mas ele não queria ouvir. Por que ele não queria ouvir? Porque muitas vezes a pessoa, ele era sacerdote,
Ele podia pegar ali, ele podia fazer o que ele queria. Ele estava numa posição estável. Ele estava confortável. Você acha que ele queria se arrepender, se converter, conhecer ao Senhor e começar a fazer as suas práticas? Não. É isso que nós precisamos entender muitas vezes. Nós estamos na igreja e estamos em algumas posições confortáveis, né? Ah, não, minha vida está super bem, a conta no meu banco está boa, o meu serviço está tudo tranquilo. Sim. E a sua vida com Deus, como que está? O seu conhecimento de Deus, como que está? Não, mas as coisas estão certas, está tudo bom. Mas vem de vez em quando para a igreja, não tem nenhum compromisso com Ele, em casa faz o que quer, faz de qualquer maneira, mas para ele está o que? Conforto, mas mal ele sabe que ele está pecando contra quem? A Bíblia diz? Contra Deus. E pecando o homem contra Deus, quem que vai interceder por ele? Quem que vai? É por isso que tem alguns momentos e algumas coisas que as pessoas fazem que nós queremos justiça na hora. Mas quem vai cuidar disso é Deus. Lembra que Davi diz assim, olha, coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. É uma coisa horrível cair na mão dele. Cair na mão dele é terrível. Então entenda por quê? Porque a pessoa estava pecando não contra as outras pessoas. Ela estava pecando contra Deus. E Deus só estava o quê? De olho. Só estava o quê? Atento, falando, olha, eu estou te vendo. É porque existem alguns momentos em nossas vidas que nós achamos que só as pessoas enxergam os nossos defeitos, não é assim? Que só as pessoas enxergam os nossos erros. Mas existe alguém a mais que está enxergando. Existe alguém a mais que está vendo, ou seja, de repente você faz alguma coisa, você agora vai tudo escondido, ninguém viu. Mas Deus está dizendo, eu estou olhando, eu estou contemplando. E Ofni e Finéias, eles estavam indo por um caminho que Deus estava dizendo, calma, né? Porque eu entendo aqui que o povo, como Eucana, ele poderia ter continuado sendo Deus e ia continuar pensando no povo do mesmo jeito. É por isso que eu falo para você, a sua bênção não depende de mim. Não depende da pessoa que está, a sua bênção depende de Deus. Eucana não olhou para o sacerdote e a vida dele continuou sendo abençoada. E quem olhou, continuou sendo abençoado? Não. Então nós não estamos aqui para olhar para as pessoas. Se elas estão sendo fiéis ou não fiéis a Deus. Se elas estão fazendo o papel certo ou o papel errado. Eu estou aqui para olhar para mim. Eu vou cumprir a minha parte. Eu vou fazer aquilo que é certo. Eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou buscar a Deus. Ah, mas tem um monte de gente que não faz. Não quero saber, quero saber. Só que isso fica com as pessoas? Não fica. Ele se importa com as outras pessoas. Ele se incomoda com as outras pessoas. Ele critica as outras pessoas. Ele fala das outras pessoas. E ele esquece do que ele tem que fazer. Entenda que Eucana, Ana e Penina não se esqueceu da sua parte. Não se esqueceu do que ele tinha que fazer. Não se esqueceu da decisão que ele tinha que tomar. Não se esqueceu do que ele tinha que fazer. Ele continuou fazendo o certo. Isso é um alerta, irmão. Quando eu estava lendo isso daqui, Deus está me dando nessa palavra, ela serve de alerta para nós. Que a infidelidade das pessoas, né, não pode fazer com que nós sejamos infiel. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nunca foi infiel conosco. E se nós aprendermos que estamos fazendo para Deus e não para as pessoas, nós vamos continuar fazendo. Vamos continuar o quê? Ajudando. Vamos continuar o quê? Cumprindo a nossa parte. Vamos continuar fazendo bem. Tiago diz que no 17: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete. E quantas vezes nós deixamos de fazer o bem para alguém porque olhamos a vida da pessoa? Não, essa pessoa não quer nada com nada, aí não quer trabalhar, quer dormir o dia inteiro, e eu vou ajudar essa pessoa aí ainda? Não vou ajudar não. Essa pessoa tem que trabalhar. Então o que aconteceu comigo? Eu podia ter ajudado.
Eu podia ter feito bem, mas porque a pessoa não fez a parte dela, eu deixei de fazer a minha. Quem deixou de ser abençoado? Eu. Quem deixou realmente de derramar bênção sobre a minha vida? Deus. Por quê? Porque a minha atitude não corresponde ao mandamento do Senhor. O Senhor está mandando eu ser fiel. O Senhor está mandando eu cumprir a palavra. Deus não está mandando eu olhar para o meu próximo, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu amigo, para a minha amiga. Deus não mandou olhar para ninguém, para o pastor, para a pastora, para a missionária, para o líder. Deus mandou eu olhar para Ele e falar: não, Senhor, a partir de hoje eu quero te conhecer. A partir de hoje eu quero ser fiel. A partir de hoje eu quero fazer as coisas certas. A partir de hoje eu quero fazer as coisas corretas. Eu vou tomar o partido, eu vou ser certo. Mas se alguém for errado, não é minha responsabilidade, minha culpa. Porque muitas vezes nós nos culpamos pelo erro dos outros. Nós nos culpamos pelas falhas dos outros. E esquecemos que não precisamos nos culpar. Temos que apenas fazer o que é certo, o que é correto. Então, você está na presença do Senhor. Busque agora conhecer a Deus. Busque agora conhecer os mandamentos do Senhor. Busque agora ter um relacionamento com Ele. Busque agora realmente fazer a vontade dEle. Porque o fim de Ofni e Finéias não foi um fim bom. A Bíblia diz que eles morreram na guerra. Ou seja, o tempo que os filisteus vieram, disseram: olha, manda Ofni e Finéias trazer a arca. Eles estavam levando a presença de Deus, que simbolizava a arca, para a guerra. Mas em nenhum momento Deus estava com eles. Ou seja, então chegaram ali, a arca foi roubada e os dois foram mortos na guerra. E esse é o fim, muitas vezes, daqueles que perdem o ponto do Senhor. Aqueles morreram fisicamente. Mas quantas pessoas têm morrido espiritualmente? Quantas pessoas morrem espiritualmente? Porque vivem pecando contra o Senhor. Não querem fazer aquilo que é certo. Não querem obedecer. E a desculpa deles pela sua não obediência é o erro do próximo. Não existe muitas pessoas aí que não vêm na igreja, sabe por que ele fala? Para me ser crente igual aquele crente ou não? Quer dizer, eu não vou. Então o que está acontecendo? Ele vai findar nunca vindo, perdendo a sua salvação, e aquele que ele usou de exemplo, perdeu também. Porque muitas vezes ele quer ser fiel e quer que todos sejam fiéis. Não, irmãos, eu vou ser. Você vai ser. Ele vai fazer a sua parte, ela vai fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa parte. E a parte do outro? Não cabe a nós. Se ele está errando, eu não vou errar junto. Se ele está fofocando, eu não vou fofocar junto. Se ele está mentindo, eu não vou mentir junto. Se ele está enganando, eu não vou enganar junto. Se ele está roubando, eu não vou roubar junto. Se ele está fazendo alguma coisa de errada, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser fiel a Deus. Aí entra muitas vezes a amizade mais próxima, né? Entra os segredos, né? E o mais incrível é que você tem um segredo que você não conta para ninguém. Ela vai dizer: mas não contei para ninguém, eu contei só uma pessoa que era muito próxima. Só que muitas vezes esquecendo que aquela pessoa tem outra pessoa próxima, e a outra tem outra, e a outra tem outra. A hora que você vai ver, você disse: eu contei só para uma. A outra disse: eu também contei só para uma. E foi indo. E muitas vezes, para participar do erro também é assim. São pessoas que confiamos, que está do nosso lado, que está perto de nós. E muitas vezes ela erra, ela falha, e muitas vezes nos leva a falhar. Por quê? Porque não queremos fazer que nem Ana, Eucana e Penina. Se vocês querem deixar de sacrificar, eu não vou deixar. Eu vou continuar cumprindo o meu voto, eu vou continuar adorando ao Senhor, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu vou ser abençoado. A minha bênção eu quero.
Se vocês não querem olhar, não, mas tem que sair, tem que tirar. Tem, todos nós sabemos, mas quem que pôs? Deus. E quem tira? Deus. Somos nós? Não. Mas o homem, ele já quer fazer uma reunião, ele já quer fazer, reunir 10, 15 pessoas, e já fala, não vamos fazer, é agora que tem que fazer. Não. Nós temos que apenas continuar adorando ao Senhor. E sabe o que mais incrível que é essa palavra aqui, para nós já terminarmos? O mais incrível, sabe qual é? Que Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes de filho de Belial, sacerdotes inúteis, que não conheciam o Senhor, mas eles abençoavam o sacrifício e o povo recebia eles. Ou seja, entenda uma coisa, a sua bênção nunca dependeu de homens. Sabe por que nós olhamos tanto para a vida das pessoas? Porque achamos que a nossa bênção deve o quê? Da fidelidade do homem, do jejum do homem, da consagração do homem, da santidade do homem, da vida do homem íntegra. A sua bênção não vem da vida do homem. A sua bênção vem do Senhor. E ele tanto usa Ofni e Finéias para abençoar as pessoas, quanto tanto ele usou a Samuel para abençoar o homem íntegro. Por quê? Porque o projeto dele, muitas vezes, é abençoar as pessoas. E para ele abençoar, ele vai sempre usar alguém. E esse alguém que ele usa, muitas vezes, que nem Ofni e Finéias, eles tinham cargo, o sacerdote nasceram na tribo de Levi, e eles eram infiéis. Mas Ana e Eucana foram abençoados, mesmo eles sendo infiéis. Então, por que muitas vezes eu reparo tanto na pessoa e esqueço de olhar para Cristo? Se a minha bênção todas as vezes vai vir dele, não vem de mim, não vem dos obreiros, vem do Senhor. Ele apenas usa, é um instrumento. E se o instrumento estiver em santidade, ele vai usar. Mas em alguns momentos aqui, como o Ofni e Finéias não estava, ele usou do mesmo jeito. Fazia da mesma forma. E aqueles que eram fiéis continuavam sendo abençoados. Mas quem não era, não continuou sendo abençoado. Porque ele fez a sua parte. Diz, não quero fazer. Então entenda isso. Não olhe para mim. Não olhe para a fidelidade de alguém. Se ele é fiel ou infiel. Se ele é bom ou se ele é mau. Se ele faz certo ou se ele faz errado. Se ele acerta ou se ele erra. Você vai dizer, Senhor, eu vou olhar para o Senhor. E a minha fidelidade não depende de nada disso. Depende o quanto eu conheço o Senhor. Aí entra o conhecer a Deus. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, ele está no cargo que ele está na função que ele está, mas ele não conhece a Deus como eu conheço. Porque se ele conhecesse, ele não agia assim. Então eu vou orar para que venha o conhecimento de Deus na vida dele. Então eu não vou orar agora. É porque muitas vezes não queremos procurar o conhecimento. Procurar conhecer a Deus. Procurar conhecer, saber realmente quem Ele é e dizer, a partir de hoje, eu quero um relacionamento íntimo, profundo com você. Quero estar perto dEle, quero estar junto dEle. É por isso que a Bíblia vai dizer o que lá em Romanos? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode me separar de Deus? Ele vai dizer tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, altura, profundidade, presente, por vir. Eu estou certo que nem alguma outra criatura neste mundo, nem anjos, nem potestade, nem principados, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se eu quero conhecer a Deus, me dedicar a Deus, buscar a Deus, nada me separa. O erro do outro não me separa dele. A falha do outro não me separa dele. A dificuldade não me separa dele. Porque o outro está falhando, eu não vou deixar de ser fiel. Então, nada pode te impedir, se você quiser. Aqui nós vemos, nesse texto, nós aprendemos um pouco sobre Eucana, e teve muitos outros, porque fala sobre Eucana porque está no texto, mas teve muitos outros que continuaram sendo abençoados também, e teve outros que não foram. Por quê?
deixaram de fazer a sua parte. Não deixe de fazer a sua parte. Aprenda a olhar para o Senhor e aprenda a dizer: Senhor, isso é assim, isso é do Senhor, e só o Senhor tem o poder de abençoar a minha vida. Só o Senhor tem o poder de fazer eu prosperar. E eu tenho certeza que como Ana e Eucana e Penina, eles foram abençoados pelo Senhor, porque não olharam para a infidelidade de Ofni e Finéias. Deus é poderoso para te abençoar em todas as áreas. Se você não olhar nem para a fidelidade, nem para a infidelidade, mas olhar para quem? Para o Senhor. E dizer: eu o conheço. E eu sou conhecido dele. E quando ele fala, eu aprendi a ouvir a voz do Senhor. E eu consegui. Isso é importante. Então, quando você ouvir e ver alguém falando, criticando, ou apontando, ou julgando, ou dizendo: não vou fazer mais porque essa pessoa é assim, aquela daquele jeito, entenda uma coisa: essa pessoa ainda não conhece o Senhor. Essa pessoa ainda não sabe que ele não depende daquela pessoa para ele ser abençoado. Não depende daquela pessoa para ele ir no céu. Não depende daquela pessoa para ele conseguir as suas bênçãos. Depende de quem? De Cristo. Quando eu aprendo que eu dependo somente de Cristo, eu vou continuar fazendo a minha parte sem olhar para ninguém. Então que você possa aprender com essa palavra e continuar a ser fiel com o Senhor. Porque se você continuar sendo fiel com Ele, entenda que a Bíblia vai dizer assim, que mesmo que eu seja infiel com o Senhor, Deus permanece. Então imagina se eu for fiel com Ele, tiver fidelidade na minha vida, tiver compromisso, tiver responsabilidade. Mas a minha responsabilidade é com as pessoas? Não. Minha responsabilidade é com o Senhor. Mas a minha responsabilidade com o Senhor, muitas vezes, algumas pessoas entram no meio. Muitas vezes algumas pessoas passam por essa fidelidade e eles não são fiel, mas eu ainda continuo sendo fiel. Então aprenda isso nesta noite. Aprenda a conhecer o Senhor. Se você conhecer a Ele, você vai deixar de olhar para o homem e olhar somente para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus. Amém? As palmas do louvor e agradeça ao Senhor. Se nós se colocamos de pé, vamos já dar